Alô! Alô, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. Deuses americanos têm como ideia central que divindades podem existir apenas se existirem quem as cultue. Eu quero dizer, um deus jamais seria real, senão pela crença de alguém na sua existência. Assim, no universo de deuses americanos, conhecemos deuses reais e até mesmo mortais. Suas forças são medidas pela quantidade de pessoas que ainda os cultuam e pela força de sua fé. Quando um deus tem o número de seguidores diminuído, sua força e vitalidade vai se apagando, e caso ele chegue ao ponto de ser totalmente esquecido, ele morre. Tendo isso em mente, partimos para a trama principal do livro. Qual fiel à série é ao livro? Eu vou falar exclusivamente da série daqui a pouquinho. O protagonista se chama Shadow Moon, o que me causou estranheza a primeira vez que li, mas segue o baile. Descobrimos que ele estava preso por 3 anos e acabara de ser solto alguns dias antes da data prevista, pois sua mulher Laura havia morrido em um acidente de carro junto com seu melhor amigo. Assim, ele começa a viagem de volta para casa para enterrá-los. A partir daí começam a acontecer coisas muito estranhas, nada sai como planejado e Shadow se vê dentro de uma guerra muito mais antiga que a sua própria existência. O livro consegue te intrigar desde o início, porque mesmo sem explicar o que está acontecendo, ele vai dando pistas e fragmentos muito interessantes e que te fazem querer ler cada vez mais. Mesmo as coisas que são óbvias, quando são explicadas pelo autor, é feito de uma maneira bem peculiar, através de diálogos de certa forma simples, mas que carregam mensagens enigmáticas, que te fazem parar para pensar e processar o que acabou de ler. Então, o livro, ele tem uma linguagem simples, só que ele é montado de uma forma para não ser óbvio. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não vai ter problema, por exemplo, em entender a linguagem do livro. Tipo assim, ela não tem palavras rebuscadas que você vai precisar procurar no dicionário e tal, que às vezes pode acontecer com outros livros, tipo Drácula, que às vezes, né, uma outra linguagem. Porém, a organização do texto e o jeito que é explicado as coisas, elas são tão enigmáticas às vezes, que literalmente vira uma bagunça. Algumas pessoas até não gostaram do livro por causa desse sentimento de bagunça que é. Tipo, é muito confuso, eu não consegui. E não é uma questão de, por exemplo, assim, a pessoa tem raciocínio lógico, ou é inteligente ou é burra. Não é isso. É realmente uma questão de quanta paciência você tem pra que um livro conte a sua história, sabe? E também questão de gosto, né, gente? Não é todo mundo que vai pegar um livro e ele meio que conta uma história bagunçada pra você e você vai tentar ali ligar os pontinhos, juntar as referências. Algumas pessoas não têm essa paciência. Tudo bem, né? Gosto é gosto. Realmente, então, esse livro eu não indico pra todo mundo. Tem gente até que leu o livro, não gostou e adorou a série. Tem gente que viu a série, não curtiu muito e gostou do livro. Deuses são reais se acredita neles. Exatamente essa é a premissa da história. Tudo que você cultua vira um deus ou uma deusa, porque a sua força da sua fé dá vida pra eles. Acho que a leitura é um pouco maçante pelo personagem, ou não. Eu acredito que o Shadow, ele foi criado com essa perspectiva de ser uma pessoa, entre aspas, normal, pra que a gente se sentisse representado primeiramente dentro do livro. Por quê? Porque imagina, você tem um universo, um mundo aqui, que tá cercado de deuses. A história é tipo, você vira uma esquina, tem um deus. Pra gente não se sentir tão deslocado da história, talvez esse foi o pensamento que o Neil Gaiman teve, de fazer com que o leitor se sentisse parte desse mundo, principalmente nas primeiras partes, ele acrescentou o Shadow Moon como uma pessoa normal. Uma pessoa normal que do nada se vê envolto em uma aventura, entre aspas, com seres mitológicos. E você consegue muito se identificar com ele, principalmente porque ele é muito cético. E é basicamente ele é a nossa representação dentro de um mundo que tem um monte de deus. Um monte de ser mitológico, folclórico. Acredito que ele tentou fazer esse link com a realidade e com o universo dele, sabe? E o jeito que o Shadow conta a história, quer dizer, ele enxerga a história, é muito parecida com o que muita gente hoje em dia enxerga. Porém, aí entra aquela questão do gosto pessoal. Por quê? Tem muita gente que não consegue lidar com o fato de um protagonista maçante, acha que ele é maçante porque ele é muito introspectivo, sabe? A pessoa que não tem muito diálogo, ou tem, mas ele é muito sucinto, e a maioria das reflexões dele são internas. Muitas pessoas não conseguem ler um livro em que o protagonista é muito fechado. Então, mesmo assim, não é uma leitura fácil e nem todo mundo será cativado
aprendizado rápido. Esse é um daqueles livros que consegue ser 8 ou 80. Ou você terá uma ótima impressão desde o começo, ou não entenderá nada e não conseguirá ser cativado facilmente. Muitas pessoas comentam que tiveram que ler uma segunda vez para realmente entenderem a história. Não porque essas pessoas, como eu falei para vocês, têm raciocínio lento, mas porque a história é realmente bem maluca em certos pontos. As descrições e explicações podem facilmente se embaralhar na sua cabeça. Então não estranhe se seu primeiro contato com deuses americanos for ruim. Dê um tempo e tente novamente, porque vale muito a pena. A quantidade de pessoas que veio me falar que começou a ler deuses americanos e nunca terminou é muito grande. Em um resumo bem resumido, Deuses Americanos conta a história de Shadow Moon e como ele se vê dentro da batalha entre os deuses antigos e os novos recém-nascidos. Os novos pretendem se manter no poder e querem apagar definitivamente os antigos, e os antigos buscam serem relembrados para ganhar força, e assim entrar em combate com os recém-nascidos para enfim emergirem novamente. Shadow Moon passa a ser o guarda-costas do Sr. Wednesday, e juntos eles começam uma jornada para recrutar os outros deuses antigos para servir a causa e unir-se à batalha. O ponto alto do livro é com certeza a mitologia que ele consegue trazer da nossa vida, da nossa realidade e aplicar dentro da história. Neil Gaiman utiliza todo o conhecimento que conseguiu acumular com pesquisas sobre diversas divindades e nos apresenta a hipótese do que o que pode ter acontecido com elas nos tempos atuais. Isso do ponto de vista de imigrantes. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, foi formado por imigrantes. Toda a base de seu povo é uma mistura de todos os cantos do mundo. E é certo dizer que esses imigrantes trouxeram toda a sua bagagem cultural e suas tradições consigo quando desembarcaram nas novas terras. E isso não seria diferente com suas crenças, levando assim sua fé da terra natal para mantê-los fortes na nova vida que eles procuravam em outro continente. Então, o que aconteceu? Brasil, Estados Unidos e, claro, vários outros países, a gente foi colonizado, né, gente? A gente foi feito com uma mistura de imigrantes, exilados, enfim, vários tipos de pessoa que estão procurando vida nova. Então eles foram para o novo continente, né? Até porque os Estados Unidos até hoje em dia é conhecido como a Terra da Liberdade, porque realmente pessoas que estavam fugindo das suas vidas e estavam tentando vidas novas nesses novos continentes. E, por causa disso, eles levaram suas crenças, tradições, suas fés e seus deuses. Por isso que os deuses deles estão morando, alguns, nos Estados Unidos. Porque o deus, ele precisa estar onde estão os seus crentes. Por isso que os deuses vieram para o Brasil ou para os Estados Unidos. Nesse caso, dessa história, dos Estados Unidos, né? Aí nós temos um trabalho detalhado de Neil Gaiman sobre o que pode ter acontecido com os deuses antigos. E por que chamamos de deuses antigos? Temos que lembrar que os imigrantes vêm de nações muito mais antigas do que os países colonizados. Eles já possuem língua, escrita, algum nível de tecnologia, tradições e principalmente crença. Como sabemos que em deuses americanos a vida de um deus é baseada na crença de seus seguidores, já podemos deduzir quem foram os primeiros deuses a ganhar vida. Basta olharmos na história do mundo e vermos quais os primeiros povos a se organizarem como sociedade. O interessante é que temos esse ciclo de deuses esquecidos e deuses nascendo, e isso não é algo novo. Algo que aconteceu a primeira vez com essa história de imigrantes. Se vocês pararem para pensar na quantidade de povos que caíram durante a história humana, povos que foram dizimados ou subjugados, podem ter a ideia de quantos deuses já morreram. A base para derrotar um povo completamente é não apenas atacar e derrubar, mas também impedir que sua história seja contada. Impedir que os povos remanescentes lembrem das suas origens ou cultivem suas tradições. É muito recorrente vermos notícias de monumentos e locais sagrados de algum país serem totalmente destruídos, mesmo que não haja nenhum inimigo lá, porque esses ataques têm como objetivo o total apagamento da história daquele povo. Então, por isso eu digo que existe esse ciclo, e que ele é muito mais antigo que a própria história que é contada em deuses americanos. No livro, existem trechos onde os personagens conversam sobre deuses que não estão mais entre eles, nos indicando que vários dos antigos já morreram e que os antigos que ainda vivem estão lutando para fugir do esquecimento.
Quer dizer, alguns escolhem lutar, como o próprio Sr. Wednesday, e outros tentam apenas sobreviver, como podem, como todo o resto dos deuses. O interessante é que o livro, basicamente, gente, tipo, é essa viagem do Shadow com o Wednesday tentando recrutar antigos deuses para poder se juntarem a essa guerra que eles vão travar com os novos deuses. E nessa trajetória, eles se deparam com vários outros deuses que decidem não se juntar. Os caras têm medo de morrerem, têm medo de ir pro combate, porque eles podem ser mortos em combate. Deuses têm alguns fatores que tornam eles mortais. Um é o esquecimento, o outro é morte em combate. Então, alguns desses deuses antigos, eles estão tão fraquinhos e quase tão esquecidos que eles escolhem não participar desse embate com o Wednesday. Geralmente tu tem aquela ideia de que, tipo, deuses vão se unir e vão travar a batalha e tal. Não é bem assim. Não é fácil convencer deuses fracos a se juntarem a uma batalha que eles sabem que a chance deles perderem é muito grande, porque eles têm os mesmos medos, anseios e vontades que o humano. Nós falamos dos deuses novos, mas quem são esses deuses? Se partimos da ideia de que deuses são formados através da crença, não fica difícil imaginar quem seriam esses deuses novos da atualidade. Quem retém poder sobre os desejos, ambições, sonhos humanos? Quem nós veneramos e idolatramos atualmente? A tecnologia, a informação, a televisão, a internet, o dinheiro, armas, tudo que você consegue puxar na memória agora reflete o que é ter poder hoje em dia. Nossos novos deuses são nada mais o que mais almejamos na vida, e quanto mais desejamos, mais fortes eles ficam. São eles que entram em combate com os deuses antigos. Então tem esse embate, né, dos deuses deuses antigos, que era quando a galera acreditava que existia o deus do mar, o deus do fogo, o deus da colheita, o deus do amor. Então esses são os antigos. Os novos é a nossa tecnologia, a internet, a mídia, entende? Tudo que a gente cultua hoje em dia. É legal falar também que essa ideia de deuses sendo esquecidos e tendo que lutar para permanecerem fortes não é algo inédito nos trabalhos de Neil Gaiman. Ele já havia introduzido essa temática lá no universo de Sandman. Sandman é uma renomadíssima série de HQ com o tema adulto que começou a ser publicada lá em 1988, com a autoria do Neil Gaiman, claro. E entre essas HQs temos uma chamada Estação das Brumas, que conta quando Lúcifer decide que não queria mais reinar no inferno e ele passa a chave do submundo para Morpheus decidir o que fazer. Então começam a aparecer deuses já enfraquecidos que querem o cargo de Lúcifer, buscando esse emprego para fugir do esquecimento. Deuses nórdicos, egípcios, japoneses e vários outros querem disputar pela vaga. O engraçado é que não aparecem deuses gregos para reivindicar esse cargo. Isso é explicado porque deuses gregos ainda são muito vívidos para nós. Mesmo que a maioria não saiba direito os nomes ou as funções de cada um, é muito fácil encontrar representações deles no nosso cotidiano, como em nome de monumentos, nomes de locais, nomes de planetas, nomes de objetos e marcas. Até em nossos elogios encontramos referências a deuses gregos. Isso mostra que eles ainda são bem fortes e a busca por poder se resume àqueles que têm medo de morrer. Lembrando que Odin e Thor voltaram a ser nomes muito reconhecidos de alguns anos para cá. Hoje podemos dizer que eles estão mais fortes porque vemos representações deles em todos os lugares, mas antigamente não era bem assim. O livro foi lançado lá em 2001, gente. Então não tinha ainda filme de Marvel, DC e super-heróizinho e papapá. Não tinha isso. Então, os fãs de Thor e Odin e Loki, eles se resumiam muito a quem lia quadrinhos, né? Hoje em dia, por exemplo, se fosse real, digamos, o universo de Neil Gaiman, o próprio Thor e Odin e Loki estariam bem mais fortes, porque olha a representação que eles estão tendo nas telas, né? As pessoas que não conheciam, conheceram eles, e pessoas que conheciam, lembraram deles. Então em Sandman temos essa primeira introdução aos deuses esquecidos. Só que nessa HQ do Estação das Brumas do Sandman tem todo esse teor, só que não é muito bem detalhado. E aqui é completamente detalhado e completamente focado para explicar o que acontece com esses deuses, o que eles fazem, onde é que eles estão, onde vivem, o que comem.
Deixando bem claro, Neil Gaiman não foi o primeiro autor que apareceu com essa ideia de representar deuses antigos nos tempos atuais. Os livros da saga Percy Jackson e algumas outras obras já vieram antes, porém, nenhuma delas havia feito um trabalho tão maduro e detalhado como em deuses americanos. Como eu disse aqui, o foco é realmente nisso. Um ponto que me deixou levemente incomodada durante a leitura foi o pensamento de que, por mais que os imigrantes tivessem levado os deuses antigos até o novo continente através das suas crenças, isso não mudaria o fato de que a maior parte da população permaneceu no continente natal. Assim, a crença lá continuaria sendo muito forte, pelo menos até aquele povo ser subjugado ou por conquistadores ou colonizadores. Isso faria com que o mais inteligente seria que os antigos deuses permanecessem nas suas terras para não enfrentar os problemas das terras novas. O que faz com que toda a ideia de combate entre deuses antigos e novos não faça muito sentido. Mas mais pra frente eu vou explicar pra vocês outra ideia que me surgiu durante a leitura também e que quando eu assisti a série ficou ainda mais fácil de imaginar o que realmente aconteceu com os deuses antigos e por que eles estão na América. Porque acompanhem comigo, né, gente? Seria lógico Deus ficar no lugar onde ele é mais adorado. Então, por que ele acompanharia alguns imigrantes e deixaria o resto do povo dele na terra natal dele? Poxa, bem pensado, não faz sentido os deuses mudarem de lugar. Pois é, essa foi uma das primeiras coisas que me passou na cabeça. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tema. Fiquem com esse tema guardado na cabeça, com essa pergunta, com esse questionamento, que eu também fiquei, mas que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de novo. Só pra saber, quando tu fala América, você se refere ao continente. Na verdade, eu me refiro ao continente América, né? Nós, eles, enfim, todo mundo. Só que, como a gente tá falando dos Estados Unidos por causa deste livro aqui, são os norte-americanos. Mas o Brasil também é incluído toda dessa teoria, porque o Brasil também foi feito de imigrantes. Então, ele também entraria nessa mesma lógica desse livro aqui. Falando agora sobre a adaptação. American Gods é uma série do canal Starz, que tem os direitos comprados pelo serviço de streaming da Amazon para ser distribuída mundialmente. Bryan Fuller é o produtor e ele também é responsável por outras ótimas produções, incluindo a obra-prima que foi a série do Hannibal, que a gente já falou aqui no Clube do Livro. Então ele fez a série mais perfeita do mundo, que é Hannibal, né? Isso explica também, gente, o porquê que a trilha sonora me lembra tanto. Quando eu comecei a assistir American Gods, tipo, um zilhão de anos atrás, eu achei muita semelhança entre a música da abertura ao jeito que Hannibal foi feito. E eu botei algumas dessas coisas hoje, eu trouxe um pouco desses pontos pra falar com vocês, mas eu realmente não fazia ideia de que era o mesmo produtor, porque eu não tinha prestado atenção nisso. Aí quando eu fui pesquisar, eu falei, ó, tá explicado. Enfim, é bom falar que a série até o momento só representou um fragmento da história do livro, e durante a narrativa foi introduzido um vasto novo conteúdo, aproveitando também para explorar melhor os personagens e acrescentar detalhes e cenas que não existem no livro. A série funciona como um universo expandido dentro de um fragmento de uma história. Por isso, se os produtores quiserem, eles podem fazer muitas outras temporadas que vai ter material de sobra. Essa é uma daquelas raras ocasiões em que eu prefiro a adaptação do que a obra original. Mesmo que a série ainda seja bem complexa e cheia de significados escondidos, o apelo visual fez tão bem a história que acabou deixando ela ainda mais rica. Além disso, como o livro foi lançado em 2001 e a série saiu somente em 2017, várias informações foram atualizadas para irem para as telas. Os que sofreram as maiores alterações foram os novos deuses, porque o que era considerado atual naquela época, hoje em dia já é ultrapassado. É muito interessante esse ponto, porque os novos deuses, eles são feitos a partir do que nós acreditamos. Então, não acreditamos atualmente. Então, não faria sentido eles fazerem uma série exatamente igual ao livro, porque em 2001 a gente acreditava numa coisa e depois de um ano a gente acreditava em outra. Antigamente a gente passava o tempo todo na televisão. Quem tinha TV em casa era rico, meu Deus do céu, e começou então a se criar o deus da televisão. Hoje em dia, as pessoas têm parado de assistir televisão e têm ficado mais aonde? Nos seus celulares. Basicamente, nós temos aí uma troca de deuses, né? Uma troca de focos. Porque os novos deuses, eles evoluem muito rápido, eles mudam muito rápido. Assim, não espere assistir a série e encontrar algo igual ao livro, porque é bem diferente.
A essência é a mesma e a mensagem que ele traz também, mas existe todo esse trabalho de atualização e a expansão dos personagens. E que expansão, gente, é realmente bem expandido mesmo. A partir daqui, é bom avisar vocês que teremos spoilers. Falaremos especificadamente de cada personagem e o do que ele representa. Também vamos fazer comparativos com a série e por isso pode ter comentários e cenas que revelam algumas coisas. Se eu já te convenci a ler o livro e você não quer saber de mais nada, te aconselho a parar por aqui. Mas se você já leu ou não se importa com spoilers, fica à vontade para continuar com a gente. No geral, eu vou falar agora sobre o que representa cada um dos personagens que aparecem tanto no livro quanto na série. Bora lá! Vamos falar sobre o Sr. Wednesday e outros deuses que aparecem na história de deuses americanos. Primeiro, nós vamos começar com os antigos. Wednesday é um senhor de idade que aparece ocasionalmente no caminho de Shadow Moon. Ele é um cara com atitudes esquisitas e que do nada oferece um emprego para o Shadow, que a princípio recusa porque ele quer voltar para fazer o enterro da sua esposa. Mas aí começam conflitos internos em Shadow e ele aceita a proposta depois de muita insistência. Quem conhece um pouco da mitologia nórdica já consegue de cara identificar qual deus é o Wednesday, tanto pelo trocadilho que é feito com o seu nome, como por ele ser cego de um olho e sempre estar acompanhado de corvos. Ele é Odin. Lembrando que no início, Shadow é totalmente cético. Ele não acredita em deuses, fadas, fantasmas, nada. Então Odin, por ser também o deus da sabedoria, sabe que não adianta nada ele se apresentar como deus para Shadow, porque se iria rir da cara dele e jamais aceitaria o emprego. Aos poucos, ele vai introduzindo certos temas nas conversas com Shadow até que seja o momento certo de provar a sua verdadeira identidade e revelar quais os seus planos. Porque se você conhece um pouquinho só da mitologia, você já vai saber que ele é Odin. O próprio nome dele é um trocadilho para Odin, porque quando ele se apresenta para Shadow, o Shadow fala: como é que é o seu nome? E ele fala: que dia que é hoje? Aí o Shadow: quarta-feira. E ele falou: ah, esse é o meu nome, porque esse é o meu dia. O Shadow fica tipo: quarta-feira? Quarta-feira também é chamado de Vultan. O significado da palavra Vultan é o dia de Odin, que seria quarta-feira. Tanto que, se não me engano, nesse diálogo que eles têm, o Wednesday fala assim: hoje é quarta-feira, mas tá mais para... e é meu dia, mas tá mais para o dia do meu filho. Muitas pessoas não conseguem pegar a referência desse diálogo. Eu tive bastante dificuldade e falei: cara, do que esse maluco tá falando? Só que aí, gente, se vocês pensarem que o filho dele, um dos filhos dele é quem? É Thor. O dia de Thor é na quinta-feira. Por que ele falou que hoje é o meu dia, mas tá mais para o dia do meu filho? Por causa do tempo, gente. Quando ele se apresentou pro Shadow Moon, estava amando uma chuva com raios e trovões. E quem é o deus dos raios e trovões? É Thor. Por isso que ele falou: hoje é o meu dia, mas está mais para o dia do meu filho. Bem, entre as primeiras partes do livro, somos apresentados a deusa Bilqis, conhecida também como Rainha de Sabá ou Rainha de Sheba, dependendo do livro que vocês pegam para falar sobre ela. Eu sabia pouquíssimo sobre a verdadeira história dela e precisei pesquisar durante a leitura do livro para me situar melhor. Existem textos sobre ela na Bíblia e também em passagens islâmicas que contam sobre o seu reinado na Etiópia. Seu poder e riqueza eram tantos que ela passou a ser objeto de adoração por seu povo e assim tornou-se uma deusa, recebendo orações sobre amor e fertilidade. Aí no livro, vemos ela hoje em dia quase esquecida, assim como os outros deuses antigos. Para não morrer, ela passa a trabalhar como prostituta, induzindo seus clientes a uma espécie de hipnose de adoração, devorando-os vivos enquanto eles recitam louvores para ela. Essa responde aquela pergunta que o Guto fez: se pessoas podem virar divindades. Elas podem. E ela era uma pessoa normal, né? Só que ela era uma rainha muito poderosa na época e ela foi tão adorada que ela virou uma deusa. Na série ela é mais legal, não curti muito no livro. Idem, Edauros, isso é verdade. Até quando no livro ela aparece 2 vezes só, né? Ela não tem a mesma importância pra trama que nem ela tem na série. Na série ela foi muito mais aproveitada. De suma importância, comentar sobre as alterações que esses deuses antigos passaram para se encaixar na modernidade. Você sabe que a crença é a base de tudo em deuses americanos, e ela é capaz de moldar a forma que vemos e perpetuamos as coisas. Assim
Em todos os personagens do livro, podemos notar que conforme as crenças se atualizam, elas se adaptam também. Se antigamente a fertilidade era venerada e hoje em dia ela não é tão valorizada assim, o que a substitui? Que forma de veneração nós damos mais importância que ela? O próprio sexo. O sexo passa a ser alvo de adoração e por isso temos deuses e deusas da fertilidade e do amor que veem no ramo do sexo uma oportunidade de nova adoração, o que é uma sacada muito boa. Vocês vão ver como isso acontece com todos os personagens. Gente, e todos os deuses antigos, eles se adaptam para tentar sobreviver. Coisas que não eram mais adoradas, eles tentam encontrar no nosso mundo atual para poder desviar aquela adoração para eles novamente. Lembrando que algumas pessoas comentaram, eu vi alguns comentários sobre a Bilquis não estaria fraca porque as pessoas nunca pararam de venerar o amor e o sexo. Por que ela tá fraca? Mas vocês têm que lembrar do seguinte, gente, um deus, ele não recebe poder simplesmente por você amar o poder dele. Por exemplo, o poder dela é o do amor e do sexo. Só que para Deus conseguir receber esse poder para ele, você tem que adorá-lo diretamente. Por exemplo, tem que fazer uma oração de amor para Bilquis, que ela tem que ser o meu foco de adoração. Senão ela não vai receber esse poder. Por isso que ela encanta os caras ou as mulheres trabalhando como prostituta e durante o sexo ela faz com que eles a venerem. É para que o sacrifício daquela pessoa seja creditado na conta dela. Ela tem que ter o nome lembrado para ter poder, o nome ou a imagem, né? Então ela tomou o lugar da Afrodite. Na verdade, existem, por exemplo, 1 zibilhão de deuses e deusas da fertilidade, do amor, do sexo, da guerra, enfim, de qualquer coisa. Só que cada povo tem o seu deus, né? Então, por exemplo, a Afrodite, com certeza, ela tá muito mais forte que a Bilquis, porque muitas pessoas conhecem a Afrodite. Quem conhecia a Bilquis antes dela ficar famosa pelo livro e pela série? Elas podem ser deusas da mesma coisa, né? Não exatamente, mas elas podem ser. Querendo ou não, a Afrodite é muito mais forte porque ela é muito mais lembrada, né? Passamos para outro personagem. Logo no início também conhecemos o Mad Sweeney, que parece ser um bêbado que só quer arrumar confusão. Bem aqueles típicos machões de bar. Ele se apresenta de maneira bem genérica como um leprechaun das lendas folclóricas irlandesas. Mas ele não é apenas isso. O Mad Sweeney vem de Subini, um rei de uma lenda irlandesa que foi amaldiçoado a vagar sem destino até o dia da sua morte. Ele passa a se apresentar simplesmente como um leprechaun, porque essa seria a maneira mais simples de, entre aspas, explicar a sua origem, já que ele não parece muito afim de explicar os detalhes do seu passado para todas as pessoas que perguntarem. Também é válido dizer que classificar todos os seres irlandeses como leprechauns ou duendes é algo bem característico dos norte-americanos, que não demonstram tanto respeito pelos mitos de outras nacionalidades. Talvez cansado de tentar explicar ou de ser reconhecido corretamente, Mad Sweeney acabou aceitando que aos olhos de todos ali, ele seria apenas um leprechaun. E essa é uma das adaptações nas crenças que eu comentei com vocês. Antes, ele era um rei amaldiçoado e muito poderoso. Agora, ele adaptou-se a um duende ou leprechaun, porque é nisso que algumas pessoas ainda acreditam. Quem ouviu falar sobre o deus Subini? A lenda do deus Subini? Ninguém. Da gente, pelo menos, né? Dos novos continentes. Então, quando ele viu que a sua imagem estava sendo linkada a leprechauns e duendes, por quê? Porque por ter estereótipos, né? Quando você fala de Irlanda, todo mundo fala o duende que tem um pote de ouro e que isso e que aquilo. Tanto que a imagem dele é vinculada a moedas de ouro, não porque ele é um leprechaun de verdade, mas porque ele adotou essa identidade para não desaparecer, porque tem muita gente hoje em dia que ainda acredita em duendes de potes de ouro e acredita em leprechauns. E sabe o que são leprechauns? É muito mais fácil você encontrar alguém que sabe que é o duende do pote de ouro do que alguém que sabe quem é o rei Subini. Então ele meio que adaptou essa imagem que ele tinha para poder não ser esquecido completamente e não morrer. No livro ele é muito irritante, me surpreendia adorando ele na série. Isso aconteceu com 99% dos personagens para mim, Edaus. Personagens que eu não me interessei nem um pouco no livro, para mim na série eles me chamaram a atenção demais.
Muitas dessa adaptação, elas não são a mesma coisa do livro, tá, gente? Na verdade, nenhuma delas. Como eu falei pra vocês, a série foi lançada mais de 10 anos depois que o livro. Essa versão atual e super encaixada que nós temos do Mad Sweeney, da Bilkis, de todos os outros, até do próprio Technical Boy, que eu vou falar bastante dele, eles são versões de hoje. Outro personagem que aparece bastante é o Chernobog ou Czernoborg, o deus sombrio da mitologia eslava. Ele era o deus das coisas ruins, do mal e de todas as desgraças, o que deu muita força para ele durante os séculos passados. Mas hoje em dia, já quase esquecido, ele consegue um trabalho de matador e um abatedouro de bois, tentando saciar um pouco da fome por morte e sofrimento. Existe uma curiosidade não confirmada que é bem interessante, por isso que eu resolvi trazer. Aquela marreta, essa marreta que vocês estão vendo ali, que é atribuída ao Chernobog e que ela é sempre citada e ela sempre aparece com ele e que é o instrumento de trabalho dele, ela foi introduzida na mitologia depois que ele veio para as Américas. Se vocês pegarem a figura do Chernobog antes, vão ver que em nenhum momento ele aparece com uma marreta. E aí que está a nossa adaptação na crença desse personagem. Lá em 1872, existiu a família Bender. Eles moravam no Kansas e possuíam uma pequena pousada onde atraíam e matavam viajantes desavisados. Para matar, a filha chamada Kate Bender atraía e distraía os clientes dentro da pousada, enquanto seu pai ou seu irmão iam por trás da vítima e a assassinavam com marretadas. Eles estão entre os piores e mais famosos serial killers da América. Durante muitos anos, houve a especulação de que esses assassinatos aconteciam em tributo ao deus Chernobog, o que nunca foi confirmado. Mas essa teoria tomou tamanha proporção que até hoje algumas pessoas acreditam nisso. Então, a crença em Chernobog foi adaptada e assim a própria imagem dele se modificou. Ele se alimentou dessa nova crença e passou a ser visto com uma marreta ensanguentada nas mãos. Então, isso que é muito interessante, porque eu conhecia o nome Chernobog e sabia que ele era o cara do mal. Só que eu nunca tinha visto uma representação dele, nunca tinha visto uma imagem, uma foto. Então eu não estranhei quando botaram na série um cara com uma marreta. Eu falei, isso deve ser muito normal. Mas não é? Se vocês procuram o Chernobog, até no próprio Google e tal, vocês vão ver que as antigas representações deles, ele não tem nada a ver com essa imagem aí. Algumas ele aparece novo, algumas ele aparece velho, mas ele nunca é atribuído a ele uma marreta. Aí o que aconteceu? Essa família Bender, esses serial killers, eles ficaram mas tão famosos nessa época. E essa crença de que eles matavam por causa de um culto, um ritual satânico para Chernobog. E que essa crença se tornou o quê? Uma nova representação do deus. Então a imagem de Chernobog foi atualizada nas Américas, porque nas Américas as pessoas acreditavam que ele seria dessa forma. Pra tu ver, a força da crença das pessoas transformou, atualizou a imagem de um deus antigo. Bora passar então? Essas aqui são muito boas. As Irmãs Zória. E não, eu não vou tentar pronunciar o nome delas inteiro. As Irmãs Zórias moram junto com o Czernoborg. Isso porque elas são parentes desse deus e também fazem parte da mitologia eslava. Elas são as guardiães conhecidas como Auroras e têm como função vigiar o cão do juízo final. Esse cão está acorrentado à estrela Polaris na constelação de Ursa Menor. E, segundo a lenda, se ele se soltar, ele irá devorar tudo ao seu redor, condenando assim todo o universo. Na mitologia, existem apenas duas irmãs Zórias, a responsável pela vigia durante o dia e a que assume o posto durante a noite. Mas no livro e na série, elas são apresentadas como três irmãs, a do dia, a da noite, ou do entardecer, e a da madrugada. A criação da terceira personagem veio do próprio Gaiman, que se baseou na lenda da deusa Tríplice, muito venerada em religiões pagãs, principalmente na religião Wicca, sendo símbolo de maior importância e poder. A deusa Tríplice é representada por três mulheres, geralmente em idades diferentes, para indicar três fases lunares. Na lua nova ou crescente, ela torna-se a deusa donzela, a mais nova e que representa pureza e busca por conhecimento. Tanto que no livro e na série temos uma donzela que se apresenta como pura, mas que está aberta a novas experiências. Então é exatamente o que significa a primeira fase lunar.
Depois temos a lua cheia, que seria a figura da mãe, representando proteção, poder e cuidado materno, o que explica a personagem ser muito zelosa com as irmãs e sempre ter receio de que elas estejam em perigo. Por fim, vemos a lua minguante, a anciã, representando a sabedoria, conhecimento e renovação. No livro conhecemos uma senhora de idade que, mesmo sendo diversas vezes amarga, demonstra muito zelo pelos demais e uma vontade de mudança. No início, ela nega qualquer envolvimento e não quer nem conversas. Depois ela aceita a estadia dos outros personagens e até dá certos indícios de desejos por renovação. Além de ter o trabalho de vigiar o cão do juízo final, elas também têm o poder de prever o futuro e atualmente usam ele para ganhar o pão de cada dia, vivendo como videntes da maneira que podem. Zoraya 1, Zoraya 2, Zoraya 3, é assim que eu chamo. É Zoraya nova, Zoraya adulta e Zoraya velha. É assim. Se alguém espalha que um deus tenha uma fraqueza e as pessoas acreditam nisso, ele vai passar a ter essa fraqueza dependendo da força, sim, Rodrigo. É muito difícil você mudar um deus. Quando a gente fala que basta algumas pessoas acreditarem que ele se atualiza, não é assim. Como, por exemplo, mudou o Chernobog ali, porque o berço dele passou a ser a América. E toda a América estava acreditando que aquela família tinha feito isso e era assim que era feito os sacrifícios para Chernobog. Então foi assim, um continente tem que acreditar para poder mudar alguma coisa, seja nas fraquezas, forças, imagem. E o que mais acontece é mudar a imagem. É um pouco difícil você mudar a natureza do poder de um deus. Eu acho que seria um pouquinho mais complicado. E sabe, essa coisa da imagem da deusa Tríplice é algo que o Gaiman gosta muito de fazer. Tem várias outras obras do Gaiman de outros universos, tipo, nada a ver com deuses americanos, em que ele representa algum deus com indicação do deus ou da deusa Tríplice. E uma coisa que elas fizeram para se atualizar é que elas também elas não são só guardiãs da estrela, elas são videntes também, elas têm certas... Tipo assim, elas não conseguem ver tudo, mas elas têm certos poderes. Então, como esse poder tá muito reduzido, claro, porque, né, elas estão quase esquecidas. E com esse poder restante, elas trabalham como videntes para poder pagar as contas de luz, água, gás. Então elas trabalham como o Xenoborg, que trabalha como num abatedouro de carne para conseguir o salário dele. Elas trabalham como videntes. Vamos pro próximo? Vamos passar para um personagem que causou polêmica nas terras árabes. Eu tô falando do Jin, que vem da mitologia árabe. Ele é um ser meio demônio e meio humano que tem essência muito bondosa e justa, mas que também gosta de punir as pessoas pelos erros delas, servindo como uma espécie de balança moral. Ao contrário do que diz aquela história do Aladim, que gênios estão sempre aprisionados e concedem desejos para aqueles que conseguirem encontrar suas lâmpadas, os Jins são entidades poderosíssimas que têm o poder de realizar as vontades de alguém. Isso se ele julgar que essa pessoa é digna de ajuda. Senão, o Jin pode resolver punir severamente quem passa pelo seu caminho. No livro ele aparece como um taxista que tenta ganhar a vida trabalhando incessantemente, porque também não recebe mais adoração de crentes. O fato dele ser taxista pode estar diretamente relacionado com o ímpeto que ele tem de conhecer novas pessoas e talvez conseguir realizar desejos ou punições, mas isso não fica muito claro na obra. O foco dele está em sua relação com Salim, um muçulmano que pede carona e aproveita para contar sua história. Ambos sentem conexão imediata, tanto por suas crenças similares, mas também porque os dois passam por situações difíceis no novo país. Quando eles descobrem que os dois, a base da criança dos dois é a mesma, e quando o Jin sente que o Salim é um dos últimos crentes, digamos assim, um dos pouquíssimos crentes que realmente acreditam em Jins e outras partes dessa mitologia, eles se conectam na hora. E a conexão deles é muito, muito boa. E na verdade eu acho até que a série, ela transpareceu isso muito melhor. No livro, é muito boa a cena, ok? E dá a entender que é aquela conexão que os dois têm, com certeza. Só que na série, pelo menos eu senti uma conexão muito mais espiritual do que só carnal. Eu senti um pouco mais essa importância dessa conexão espiritual que os dois tiveram. Que eu acho que na verdade é o maior foco deles, né? Aqui eu vou aproveitar para comentar a diferença da relação deles do livro na série. No livro, a cena da intimidade entre os dois é rápida e, apesar dos diálogos serem bons, não demonstra forte conexão não apenas emocional, mas física e espiritual que eles têm.
Achei de suma importância a profundidade que deram para a cena do sexo deles na série. Estamos tão acostumados a cenas de sexo hétero com todos os detalhes, mas quando se trata de um casal homossexual, vemos o medo e a indiferença dos produtores, que geralmente colocam apenas beijos, abraços ou mostram eles tirando a roupa e depois cortam para outra cena. Não podemos ser hipócritas e dizer que isso é correto se tratando de um livro e série onde cenas de sexo entre homem e mulher são totalmente explícitas. No livro é dada tão pouca atenção que até senti esse receio em ser ousado. Já na série, a sexualidade deles é tão valorizada e explícita quanto a de qualquer outro casal, o que me fez admirar ainda mais a adaptação. E quando eu comentei que gerou certa polêmica, é justo por ter recebido essa atenção, o que algumas pessoas preconceituosas e arrogantes não souberam lidar. E também porque são dois personagens de origem muçulmana, e sabemos o que esses países costumam achar de qualquer um que não seja hétero cis. Eu achei muito importante. Algumas pessoas comentaram, porque ficou uma cena muito forte, ficou uma cena muito desnecessária. Por que desnecessária? Toda a série tem cena de sexo explícito quando tem sexo. Toda ela. Por que, na hora de um único casal homossexual ter alguma coisa, as pessoas iriam censurar, cortar? Por quê? Então a série não foi hipócrita nesse sentido. Ela deu tanto valor para a relação dos dois quanto para os outros casais heterossexuais. E eu achei isso muito interessante. Isso os próprios produtores das séries, o próprio Neil Gaiman fala que tem certas coisas que ele gostaria de mudar na obra dele original. Que quando ele escreveu, ele tinha um pensamento, só que hoje em dia ele tem outro. Então, como ele está por trás da própria roteirização da série, ele está trabalhando no roteiro da série junto, ele está aproveitando essa releitura da série para poder botar em prática todas as coisas que ele gostaria de mudar ou adaptar da obra original dele. Essa cena dos dois é uma. Sim, mesmo em a Tassi que trabalhamos com livros, é algo que dificilmente encontramos e por isso ficamos surpresos, com certeza. Né? Na cena da Bilks ninguém reclama. Exatamente, Tassi, exatamente. A cena da Bilks é lendária, é maravilhosa. A cena do Salim, desnecessário, né? Meio forçado, né? Não, né, gente? Não. Hipocrisia aqui não, né? E é muito bom que façam mais essas cenas, afinal os deuses adoravam bigamia e não tinham qualquer problemas com gêneros. Ainda mais Jin, né, gente? Jin, pra quem não sabe, existem de fêmea, de macho, de neutro e outra. Essa parada de monogamia e de heterossexualidade compulsória, isso veio depois da igreja, né, gente? Passando para a mitologia egípcia, conhecemos o Sr. Bilks e o Sr. Jekyll. Eles moram e têm um empreendimento juntos porque ambos são da mesma mitologia e se conhecem há milênios. O Sr. Ibis é Thoth, deus do conhecimento e da escrita. Por isso ele passa registrando histórias do seu povo, principalmente daqueles primeiros imigrantes que vieram para o Novo Mundo, trazendo com eles a crença nos deuses antigos. Grande parte das histórias que temos acesso são contadas pelo próprio Ibis. Ele também trabalha numa agência funerária e é encarregado dos registros e de toda a papelada envolvendo os clientes. Esse cara também é maravilhoso, adoro. E ele é tipicamente um bibliotecário, sabe? Aquele estereótipo do bibliotecário, ele parece muito. Então ele trabalha com toda a parte da papelada que envolve os mortos que chegam na funerária. Além dele trabalhar como uma pessoa que registra as histórias dos imigrantes, as histórias antigas do povo dele, de outros deuses ao redor, também aproveita para registrar pequenas histórias dos próprios falecidos. Então isso aí pode, querendo ou não, ajudar ele na sua própria crença, né? Eu vou falar meio que os dois meio que junto, porque já que os dois aparecem junto e moram junto, tem emprego junto, e faz muito sentido, porque eles são basicamente irmãos ali, né, do mesmo panteão. Então a gente vai falar sobre outro deus maravilhoso que é Jekyll. Já o Sr. Jekyll é Anubis, deus da morte e da mumificação. Ele é um dos deuses mais fáceis de identificar, porque ele mesmo se apresenta como Anubis em um momento. Também vemos ele buscando a alma dos mortos e fazendo aquele teste da balança com o coração da pessoa, onde se o coração dela pesar mais que uma pena, ela não pode entrar no paraíso. Muitas pessoas conhecem essas lendas, então é bem fácil saber quem ele é. Ele trabalha na agência funerária junto com Ibis e é responsável pela preparação dos corpos para o enterro. E é interessante que uma das cenas lá em que ele vai buscar a alma de uma senhora, ela mesmo diz assim, tipo, mas eu não sou crente da sua religião. Por que você veio me buscar? E ele fala, se não me engano, não sei se era sua avó, ou a sua mãe, mas eu acho que era sua avó, lia as histórias sobre mim pra você e tal. Então, tipo,
Elas cultuavam ele sem nem saber. E ela passou a vida inteira acreditando em Anubis por causa das histórias que a sua avó contava para ela, mesmo inconscientemente. Então, quando ela morreu, quem foi buscá-la? O deus em quem ela acreditava. Tá, aí um exemplo dessa adaptação aí dos dois é que o deus da mumificação virou agente funerário, que trabalha justamente com o preparamento de corpos, né, preparação de corpos, e nós temos nos registros e trabalhos com papelada o Ibis. Ok, próximo então. Tem um deus que aparece na série, mas não existe no livro, mas a participação dele foi tão legal que eu decidi colocar na lista também. O Sr. Wednesday está naquela viagem com o Shadow Moon para recrutar os antigos deuses para a guerra. Aí eles param em uma cidade meio esquisita, onde todos andam com arma nas ruas e parecem idolatrar o poder do fogo. Eles então encontram Vulcan, um senhor dono de uma fábrica de munições. Ele é nada menos que Vulcano, o deus romano do fogo, ou Hefesto na mitologia grega. Para se manter forte, ele abriu essa fábrica e coloca sua assinatura em cada uma das balas. Assim, quando alguém atira e mata outra pessoa com uma delas, vira uma espécie de sacrifício em seu nome. Então ele é um dos poucos deuses antigos que ainda se mantém forte e presente. E por isso não tem intenção nenhuma em se juntar à batalha com os novos deuses. Uma coisa muito forte aconteceu com a vinda da série é a união dos deuses antigos com os deuses novos. Tem muitos deuses antigos que viram oportunidade em fazer algum negócio com os deuses novos para se aproveitar e se atualizar. Aconteceu com o caso do Vulcan, que viu que as pessoas não estavam mais cultuando fogo e não cultuavam também, tipo, forja de armas. Ele é deus disso também. Aí, o que acontece? Ele utilizou o poder dos deuses novos, ele meio que fez um acordo ali com os deuses novos, que a mídia trabalhou toda a parte de midiática dele, fez toda uma publicidade em cima dele, fez o nome dele, fez a fama dele, e assim ele conseguiu abrir uma empresa, uma fábrica gigantesca, e ao redor dessa fábrica foi se construindo uma vila, e hoje em dia é uma pequena cidade em que as pessoas trabalham nessa fábrica dele, que faz balas, e todas as vezes que produz uma bala, ele coloca o nome dele na bala. Então quando alguém morre por causa dessas balas, é um sacrifício para ele. Então ele tá super forte ainda. Pelo menos naquela área ele é super forte. E acontece bastante com outros deuses, essa coisa deles se juntarem para tentar sobreviver. Agora nós vamos falar do Mr. Nance. Meu Deus, esse personagem é absurdo. Esse personagem é absurdo, esse ator é absurdo, a releitura é absurda. E tanto que é um personagem que eu não liguei. Ele é legal no livro, mas eu não liguei muito pra ele no livro. Aí quando eu vi a representação dele na série, eu fiquei, meu Deus. O Mr. Nance, que é o deus Anansi, da mitologia africana. Na mitologia, ele é uma aranha responsável por fazer o intermédio entre a humanidade e Deus, levando recados e histórias de um lado para outro. A sacada aqui foi excelente, porque ele adora contar as histórias de seu continente e ainda trabalha como tecelão. Então ele tece fios para roupas e histórias para quem quiser ouvir. No livro, eu achei ele interessante, mas depois que vi como ele ficou na série, eu rapidamente coloquei ele no meu top 3. Ele é bem diferente das duas obras. No livro ele é descrito como um ancião e não tem tanto senso de humor. Na série, ele passa fazendo comentários provocativos que demonstram a sua vontade de incentivar os outros a tomarem atitudes. E ainda tem uma das melhores cenas de introdução de personagem em toda a série, que não é feita da mesma forma no livro. Nessa cena, ele é convocado a um navio de mercadores de escravos, porque um dos escravos tece uma prece para ele, pedindo ajuda para ser libertado. E nessa hora, ele aparece e faz um discurso incrível e ainda diz uma frase que eu digo sempre para todo mundo: a raiva nos faz tomar atitude. E desde então ele virou meu melhor amigo. Todos os diálogos dele, sempre quando ele abre a boca para falar qualquer tipo de mini discurso, ele dá um tiro em alguém com palavras. É absurdo. Falando de deuses que ainda têm poder, passamos para a personagem Ostara, a deusa Éster da mitologia anglo-saxônica. Ela é a própria Páscoa. Para comemorar a passagem da estação e a entrada da primavera, os povos faziam festas e oferendas a Éster, deusa da renovação e da fertilidade. As pessoas se trocavam ovos enfeitados que representavam a renovação ou a iniciação de uma nova vida. E também celebravam o coelho, que era o símbolo da fertilidade. E é daí que veio o nosso costume hoje em dia de ovos de chocolate e imagens de coelhos enfeitando tudo.
Não, isso não veio de Jesus e muito menos tem algo relacionado a ele. Não sei se vocês são como eu, mas às vezes quando, tipo, junta familiares pra festejar Páscoa, festejar Natal, coisa assim, sempre tem aquele familiar que quer fazer um discurso sobre o real significado de nós estarmos unidos. É claro que eu nunca interrompo essas pessoas, eu nunca vou corrigir ninguém, até porque eu sei que a intenção dessas pessoas é boa e que elas estão ali demonstrando a fé delas, mas sempre quando alguém fala sobre o real significado de uma festa que eu sei que não é aquele e que na verdade foi brutalmente substituída e apagada pela crença cristã, eu fico meio puta na cara. Porque, tipo, não foi alguma coisa do ai, com o tempo ali a galera foi esquecendo e foi. Não, esses povos foram massacrados, subjugados e depois obrigados a pararem de fazer as suas festividades. E por isso hoje em dia a gente acha que Páscoa e Natal é coisa cristã. Com a ascensão do cristianismo e partindo daquela ideia que comentamos mais cedo de que para subjugar um povo é preciso apagá-lo da história, o cristianismo começou a subjugar tudo que encontrava pela frente. E para ter a certeza de que jamais perderia o poder e que aquele povo nunca se fortalecesse novamente, pegaram grande parte dos costumes, crenças e tradições deles e encaixaram dentro da própria história cristã. Passaram a comemorar a ressurreição de Cristo na mesma data das festividades para Éster. E como aqueles povos já não tinham força para se opor, as décadas foram se passando e aos poucos o feriado foi totalmente substituído por crenças cristãs. Isso não acontece somente com a Páscoa e com povos saxônicos, mas pelo mundo inteiro. Tanto que até o Natal e o Ano Novo são atribuídos a Jesus, e isso se reflete na história dos deuses americanos muito bem. Ostara ainda possui força, pois seus símbolos ainda são representados e utilizados nas festividades. Mesmo que as pessoas não façam isso, tipo assim, não façam a ideia de que seja para ela. No aniversário dela, ela convida todas as representações que encontra de Jesus, que são muitas, porque quer tentar manter uma boa relação com eles, temendo uma briga que levaria ao total esquecimento do real significado da Páscoa. Por isso que a gente vê lá no aniversário da Ostara aqueles 5 milhões de Jesus. Porque na verdade como se fosse um aniversário dele também, né? Mesmo que seja errado, ela tenta manter uma boa relação. Ano Novo atribuído a Jesus. Aonde? Para nós ocidentais, a marcação do Ano Novo começou a ser contada depois de Jesus. Por que você acha que a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo? Porque toda vez que vira um ano, é um ano de Cristo. Por isso que é A, C e DC. Porque é a partir da existência dele que nós começamos a marcar a nossa história. Quer dizer, seguindo a ideia cristã. Mas antes de Cristo, como eles marcavam? Tanto que tem uma tirinha muito engraçada que, eu não sei, eu acho que são 2 soldados romanos que eles conversam, tipo, que dia que é hoje? Que ano nós estamos? Nós estamos em tanto antes de Cristo. E daí o outro fala, quem é Cristo? Daí o outro, não faço a menor ideia. Mas os homens já contavam os anos da própria existência há muito tempo antes de Cristo, né? Mas daí tem que ver como é que eles marcavam. Aproveitando o gancho, eu vou falar sobre o Jesus. Algumas pessoas se perguntaram por que ele parece em dezenas de formas e nacionalidades diferentes. A crença cristã se espalhou de tal forma pelo mundo que inúmeros povos a cultuam hoje em dia. Mas devido às tradições e culturas diferentes, é normal que haja diversas imagens diferentes de Cristo. Podemos ver um Cristo branco, um latino, um negro, asiático e muitos outros. Só que o que é interessante é que mesmo todos eles sendo Cristo, dá pra ver que o nível de poder não é igual e a forma que eles aparecem também é bem diferente. O Cristo branco é muito forte e é o que mais aparece. O Cristo negro tem bem menos aparições e o latino é morto quando vem junto com imigrantes ilegais do México para os Estados Unidos. Olha a crítica absurda que rola nessa parte. É claro que o Cristo latino renasce mais pra frente, porque a crença nele ainda é forte, mas o interessante é que ele não aparece mais nos Estados Unidos. Provavelmente é porque ele deve estar barrado agora pelo muro. Lembra que eu comentei que a ideia de combate entre deuses antigos e novos e a vinda deles para o novo continente não fazia muito sentido? Porque a maior parte dessas fés permaneceu na Terra natal. Então, partindo dessa lógica de que existe um Cristo ou Jesus para cada povo cristão, não seria difícil imaginar mais de uma versão para os outros deuses também. Pensa comigo, por mais que alguém seja capturado em sua terra natal e levado através dos mares, essa pessoa não deixará de acreditar em seus deuses, se sua devoção for realmente forte. Então, podemos dizer que deuses americanos são releituras de deuses antigos que foram recriados perfeitamente iguais aos seus originais,
mas como os imigrantes passaram por inúmeras transformações quando chegaram ao novo continente, essas novas versões também se transformaram e adaptaram. Por isso talvez que o título não seja deuses nórdicos, saxônicos, africanos, japoneses, hindus, egípcios que moram nas Américas, e sim deuses americanos, suas versões norte-americanas e o que elas fazem para sobreviver tendo poucos fiéis e sendo o tempo todo readaptadas. Se existem várias versões de Cristo, faz muito sentido existir outras versões de outros deuses. Então, isso pode responder aquela pergunta que eu fiz lá no início para vocês, de não seria lógico os deuses antigos abandonarem suas terras e acompanharem imigrantes. Quem sabe, então, a versão que nós temos nas Américas não são nada mais nada menos que a crença dos imigrantes e não de toda a população daquele outro continente. É como se fossem deuses diferentes. Exatamente. Então por isso que pra mim, deuses americanos são releituras de deuses antigos. Os deuses antigos ficaram dos continentes. Para fechar a nossa lista de deuses antigos principais da trama, lá nas primeiras partes do livro conhecemos um cara chamado Loken Leismith. Ele é companheiro de cela de Shadow Moon. Nessas partes, ele passa conversando com o Shadow e você nem percebe direito o quanto ele tenta manipular os pensamentos do protagonista, porque faz de maneira sutil e tendenciosa. Loki Leismith é um trocadilho para Loki, o deus da trapaça e da mentira dentro da mitologia nórdica. E faz muito sentido ele estar preso atualmente, porque ele fica passando a perna e aplicando golpes para sobreviver. Mas como ele é um deus da trapaça, mais pra frente na história, ele reaparece solto e se diz que está fazendo bicos por aí. Sua participação é interessante e só bem no final que descobrimos o que ele está fazendo ali. Isso no livro, tá, gente? Porque na série eles estão tomando rumos diferentes com todos os personagens. Então por isso que quem lê o livro consegue assistir de boa a série e ainda se surpreender, porque eles estão indo para uns lados bem diferente mesmo. Eles ficam presos nas áreas deles, não é que eles ficam presos, Kai. Eles são chamados nas áreas em que eles são mais acreditados. Por exemplo, se aqui na minha casa eu adorar muito um deus, é muito provável que ele fique perto da minha casa, porque ele vai se alimentar dessa crença ali. Então não é que eles fiquem presos, eles escolhem, eles procuram lugares em que as pessoas adorem eles mais para eles terem mais poder, né? Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu não sei que rumo que eles vão dar pra ele na série. No livro ele tem um rumo bem específico, mas na série eu realmente não sei o que eles vão fazer. Assim como eu não sei o que eles vão fazer com a Bilks, porque a Bilks tem muito mais importância na série do que no livro. Acho muito estranho quando eles colocam o nome do autor maior que o título da obra. É a mesma coisa que acontece com Stephen King e Anne Rice. Quando o nome do autor é mais famoso que a própria obra, o nome do autor vem do livro, entende? Por exemplo, tem livros de Stephen King que eu nem sabia que existia, mas quando eu vejo o nome bem grande escrito Stephen King, eu já compro. Errei feio em alguns, porque nem todos são muito bons, mas é o próprio nome do autor que vende, né? Existem vários outros deuses e entidades que vão aparecendo no decorrer da história. Alguns são apenas mencionados, outros fazem uma pontinha e outras voltam a aparecer mais vezes. Como menção honrosa, temos John Chapman, como uma figura histórica americana, Whiskey Jack, que é uma entidade do folclore indígena norte-americano que originalmente se chama Wizaki Jack. Provavelmente eu falei errado porque é um nome indígena e eu não sei. Esses trocadilhos com os nomes originais também são ótimos. Temos o búfalo branco, ou o homem ou mulher búfalo, uma figura sagrada que é representada em várias tribos indígenas norte-americanas. Ele aparece nos sonhos de Shadow para dar as mensagens. Ninguém nunca entendeu o que é aquele maldito búfalo branco no sonho do Shadow, né? Ele é um deus. Só que ao contrário da série, na série ele aparece como literalmente um búfalo branco. E na mitologia, no folclore indígena, ele é um cara ou uma mulher com corpo humano e cabeça de búfalo. Tem o Hit Hilseman, que mais pra frente descobrimos que é uma espécie de diabinho que vive no norte da Germânia. Shadow é recebido por ele quando chega na cidade de Lakeside, e o jeito que Shadow descobre a identidade dele é bem legal. Tem também a Mamadi, que é a deusa Kali. Faz parte da mitologia hindu e representa o tempo e a destruição. Ela é dona de uma lanchonete onde os antigos deuses se reúnem para confraternizar. E por aí vai, gente, porque a lista segue e com certeza a gente não vai ter tempo de falar sobre todos eles.
Também vou falar rapidinho aqui do deus do dinheiro. O deus do dinheiro, ele era antigamente o deus da moeda de troca. E ele se repaginou e ele está tão forte quanto antes. Porque agora ele não é só o deus do dinheiro. E ele faz uma ponta lá na série em que o Sr. Wednesday é um representante dos deuses antigos e o Mr. World é o representante dos deuses novos. Eles se encontram, ele marca um encontro para falar com o Senhor Dinheiro, para poder... Cada um quer convencer o dinheiro a apoiar na sua causa. Então estão os dois tentando conversar com o dinheiro. Só que o dinheiro, o que ele quer, gente? Ele quer lucrar. E ele não vê, tipo assim, ele não vê lucro em nenhum dos lados. Por quê? Porque faz sentido ele não apoiar nem os antigos nem os novos, porque a guerra é algo que gera muito dinheiro para ambos os lados que estão envolvidos. Todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todos os pequenos outros conflitos, todos eles geram muito dinheiro para muita gente. Então o Deus do Dinheiro quer mais que todo mundo se mate na paulada para ele receber mais adoração e mais dinheiro, né? Dinheiro financia guerras. E é legal porque antigamente ele é só o deus da moeda de troca. Hoje em dia ele é o deus do dinheiro e da bolsa de valores. Então ele se atualizou também. Vamos falar um pouco sobre quem são os novos deuses, então. Essa parte é menorzinha, então não vamos demorar muito nela, né, gente? Começamos pelo Technical Boy, o deus da tecnologia e da internet. No livro, ele é descrito como um rapaz gordo, cheio de espinhas e que se veste de maneira meio futurista, com óculos verdes brilhantes. Ele é assim porque na época em que o livro foi publicado, essa imagem era associada diretamente aos nerds e ao mundo tecnológico, sem falar que Matrix estava bem na moda e influenciou também. Por ele ser o deus da tecnologia e da internet, que são coisas que trabalham e evoluem muito rápido, ele tem uma personalidade bem impulsiva e quer tudo resolvido na mesma hora. Tanto que ele faz o primeiro contato com Shadow Moon, e quando percebe que este não quer muito papo, o Technical Boy logo muda de abordagem e passa a defender fortemente a destruição dos antigos deuses. Uma das grandes diferenças entre livro e série, falando desse deus, é que a imagem dele foi adaptada para a nossa época. Ele não é mais aquele garoto gordinho e espinhento, mas sim aparenta muito com um influencer digital. Pela aparência e roupas, vemos logo de cara a referência a youtubers, e pelo modo de agir podemos enxergar os haters que hoje em dia são extremamente comuns na internet. Haters ou pessoas que se escondem através das suas máscaras de só estão sendo sincero e usam esse discurso do sou sincero para distribuir discursos de ódios na internet. Então ele é um reflexo da nossa internet de hoje em dia, que está cheia de haters. Conhecemos a deusa Mídia, que também está entre os meus personagens favoritos. Ela surgiu da ideia de que a sala de estar é como um templo e a televisão seria o altar. As pessoas passam horas e horas na frente da TV em busca de informação e entretenimento. Isso tornou ela um objeto de adoração, criando assim uma nova deusa. No livro, ela tem importância considerável e também aparece de formas diferentes, mas na série essa importância é multiplicada e ela aparece muito mais. As novas formas que ela vai assumindo a cada aparição são geniais e mostram o poder imenso que ela tem. Na série tem a cena em que ela aparece de Marilyn Monroe para conversar com o Shadow e com o Wednesday, que é fantástica. E também tem uma das coisas que eu achei mais esperta, que foi a super atualização da mídia. Depois que ela presencia a força que os antigos deuses ainda possuem, ela fica com medo e foge para o seu refúgio. Não dá para saber exatamente o que ela está fazendo, mas depois ela ressurge com uma nova forma, totalmente atualizada, que agora se chamando New Media, ou a nova mídia. Isso é diferente do livro, porque hoje a forma mais comum de comunicação e entretenimento não é mais a televisão e as rádios, mas sim as redes sociais. O novo altar é o nosso celular. Então essa nova mídia é 1000 vezes mais forte que a sua versão antiga. Até o jeito de agir e falar dela mudam completamente. Para mim ela vira uma adolescente irritante que nem o Technical Boy, e eu prefiro a versão anterior com a atriz Gillian, mas mesmo assim é uma ótima reviravolta. Mais pra frente conhecemos o Mr. World,
que no livro é apenas mencionado durante a narrativa e suas participações se resumem ao que outros personagens falam sobre ele e ao som da sua voz. Ele vai aparecer de verdade mais para o final do livro, mesmo assim ele é de suma importância na história e tem um plot twist muito bom. Esse deus nasceu devido à globalização e às teorias da conspiração. Todos sabemos como norte-americanos são apaixonados por histórias de espionagem, homens de preto e missões secretas. Então é lógico que em algum momento um deus nasceria dessa adoração. Como ele tem acesso a todos os meios de espionagem, ele sabe todos os passos dados pelos antigos deuses e os tem monitorado. Assim, está por dentro dessa tentativa de união para se fortalecerem. Na série, ele tem um papel tão importante quanto no livro, mas ele aparece em carne e osso e se apresenta como o líder dos novos deuses. Como a série ainda não está finalizada e já notamos que teve introdução de muito conteúdo novo, é difícil saber exatamente o desfecho de cada personagem. Eu particularmente gostaria que eles mudassem o plot twist final para ficar mais interessante, até porque a maioria dos fãs já sabe o que vai acontecer, né? O poder de liderança do Mr. Road é tanto que ele tem deuses menores trabalhando em seu nome. Esse grupo de deuses são chamados de Spooks. Então, entre eles temos o Mr. Town, deus das metrópoles, Mr. Stone, das pedras ou concreto, principalmente porque hoje vivemos em selvas de pedra, o Mr. Road, deus das estradas e rodovias, e o mais interessante entre eles, o Mr. Wood. Esse deus era o antigo deus das florestas, mas com o avanço das indústrias, desmatamentos e vários outros fatores que os estavam consumindo, o Mr. Wood decidiu unir-se aos novos deuses, tentando permanecer vivo. A sua história é contada pelo próprio Mr. Wednesday, quando ele fala de antigos deuses que sumiram, uniram-se ao inimigo. Falando um pouco mais das diferenças entre livro e série, uma das primeiras mudanças que nós podemos ver é no próprio Shadow Moon. No livro, ele é mais introspectivo, pensa e internaliza durante longos espaços de tempo e não externaliza tanto em conversas como a da série. Mas essa adaptação faz todo sentido, já que seria muito entediante assistir uma série em que quem nos leva pela viagem não se expressa direito. A própria viagem que o Shadow faz junto do Sr. Wednesday parece ter mais importância que qualquer outra história paralela dentro do livro. Já na série, existe muito mais detalhes nessas histórias paralelas, até mesmo a introdução de novos personagens. Todos os personagens parecem ter mais importância para o desfecho da história dentro da série. Laura Moon é crucial para o desenrolar dos fatos e a relação dela com Mad Sweeney e a busca de ambos por ajuda juntos só acontece na adaptação. O passado de Laura e Shadow também é bem diferente. No livro é algo bem mais inocente e não mostra muita coisa. Na série eles contam como o casal se conheceu e como Shadow foi parar na cadeia por causa de uma tentativa de golpe. Várias coisas da Laura acontecem também no livro, ela tem bastante importância no livro também, só que existem várias sub-historinhas que acontecem com ela e com o Shadow, ou com ela e com o Matt Sweeney, que rolam na série, que não existe no livro. E na verdade deixou muito mais importante ela também, né? Não, e sabe uma coisa que eu vejo muito, Edaros? As pessoas crucificam a Laura por uma coisa que elas não crucificariam se a Laura fosse homem. Quantas vezes a gente vê um protagonista que, por exemplo, trai a sua mulher num livro, num filme, numa série, mas depois se redime? O cara não é tão crucificado. Essa guria, por ela começar a série já traindo o Shadow, e pra gente dizer, ai meu Deus, o Shadow é o nosso queridinho. Tudo bem, o que ela fez foi erradíssimo, com toda certeza. Mas ela é crucificada pelos fãs. Uma coisa que não seria, por exemplo, se o Shadow, o nosso protagonista, ele tivesse traído a Laura. A essa altura do campeonato na série, a gente já teria perdoado o Shadow e já teria bola pra frente. Agora a galera consegue nutrir uma raiva da Laura muito anormal para o crime que ela cometeu. As pessoas não querem nem que ela seja salva, as pessoas querem que ela morra, que ela exploda, que ela seja trucidada. E, gente, isso é um ódio descomunal para um crime não tão grave. É também na série que temos a aparição do Barão Sammed e da Mama Bridget. Ambos fazem parte do panteão haitiano. O Barão Sammed é uma divindade da religião voodoo, fazendo parte das entidades chamadas de Loas, que são responsáveis por influenciar a vida humana e também a natureza. Alguns Loas possuem famílias, como é o caso do Barão. Ele e sua esposa Mama Bridget fazem parte da família Guedé, responsável por cuidar do mundo dos mortos, e também representam a fertilidade, porque são entidades responsáveis pela vida no mundo espiritual.
Mama Bridget é parte do folclore irlandês dentro da crença voodoo, e ela é a única deusa branca dentro do panteão, pois sua imagem é baseada na Santa Bridget de Kildare, que por sua vez teve o nome baseado na deusa celta da poesia, medicina, arte, símbolos sagrados e outros. O Barão Samedi tem participação bem importante porque é para ele que a Laura recorre em busca de salvação. Ele é quem leva a alma dos mortos até Guiné, o mundo dos mortos na crença voodoo. Por ele ter esse poder sobre a morte, muitos o procuram para que ele cure doenças ou até mesmo ressuscite entes queridos, trazendo suas almas de volta, como é o caso da Laura. Como todo deus antigo, o barão não realiza nenhum pedido sem receber algo em troca, mas ele aceita coisas pequenas como cigarros, café e outros itens considerados especiarias antigas. E ele somente aceita a oferta se acha que a pessoa é digna de ser salva. E ele é descrito como alguém muito sábio, assim como a sua esposa, a Mama Bridget, a esposa dele. Ela é muito forte dentro do panteão voodoo, e as pessoas, quando elas querem, por exemplo, assim, meu tio morreu, eu quero que a alma do meu tio seja protegida, não quero que espíritos maus cheguem perto dele, eu quero que tenha uma passagem tranquila e tal, eu vou lá e marco uma cruzinha no túmulo dele. Essa cruzinha, dentro da religião voodoo, é um pedido para que a Mama Bridget olhe por essa alma que acabou de falecer. Então é muito comum você ver túmulos de pessoas dentro da crença voodoo, pessoas famosas que as pessoas sabem que acreditavam no voodoo, você vão ver os túmulos dela cheios de cruzinha, desenhadas cruzinhas, que são realmente orações à Mama Bridget. E o Barão Samedi, ele é muito astuto, porque ele consegue ler a alma da pessoa. Ele não salva pessoas que ele não acha que são dignas de ser salva, ou que não é a hora de ser salvo. Esses dois personagens são absurdos. E eles não existem no livro, tá, gente? Eles realmente foram um plus que o Neil Gaiman desenvolveu pra série. Ele, quer dizer, pegou de crenças reais e botou na série, né? Esse me parece idêntico à final da Princesa do Sapo, o Homem das Sombras que faz voodoo. Ele é do mesmo panteão, mas ele é de uma família diferente. Eu tava pesquisando porque quando eu vi a cartola eu falei, esse cara parece muito com Baba Legba. E na verdade é o deus voodoo que serviu de referência para a criação desse voodoo da Princesa e o Sapo, principalmente por causa da cartola. Só que daí eu descobri que não, que Baba Legba, ele é ele é do mesmo panteão, só que ele é de outra família com outra responsabilidade. E a relação deles é muito massa, porque eles são tipo aquele relacionamento aberto, só que tem 100% confiança um no outro. Tanto que, por exemplo, o Samedi, ele começa meio que dar em cima da Laura, né, querendo troca com ela por corpos e tal. Só que a Laura vê o que tá acontecendo e a Laura fala uma parada do tipo assim... mas você não é casado? A sua esposa não vai ficar bravo com você? E daí ele fala que a esposa dele não tem o que temer, porque ela sabe que não importa se eles ficarem separados, não importa o que ele faça ou o que ela faça, ela sabe que a única na vida dele é ela. Tanto que a Bridget pega o Mad Sweden, enquanto o Samedi pega a Laura. Tipo, é muito engraçado. Falando ainda um pouco sobre as diferenças dos dois, tá? Do livro e da série. A deusa Bilks tem apenas 2 aparições no livro e não tem grande envolvimento com a história. A cena mais marcante é aquela em que ela devora um homem pela partes baixas e é exatamente igual ao livro. Mas o restante é bem diferente. Existe aqui uma ótima sacada na série em que fazem Bilks aceitar uma parceria com o deus da tecnologia. Lembra que eu falei que tem alguns deuses antigos que aceitaram parceria com deuses novos para não sumir? Pois é, esse conteúdo que eu vou falar agora, ele não tem no livro e ele foi criado somente para a série. Como ela estava desamparada e totalmente sem fiéis, esse deus encontra ela e lhe dá acesso ao aplicativo de encontros online, que ajuda a marcar encontros com possíveis sacrifícios. Está aí um exemplo da atualização de um deus antigo. Então na série, ela fica sempre nesse conflito de querer apoiar os deuses antigos por ser uma deles, mas também está em dívida com os deuses novos. Outra diferença é que, ao contrário do que mostram na série, os deuses novos não tentam ficar chamando os antigos para se unirem a eles, dentro do livro. Eles sabem que são muito mais fortes que os antigos, então até tentam conversar uma vez, mas depois disso acabou, é guerra, sangue e tripas. Porém, mesmo com essa mudança, a série é bem mais violenta, porque mesmo que eles tentem recrutar os antigos, quando acabam entrando em combate
tudo vira uma carnificina, o que era esperado, já que o produtor da série é o mesmo que fez Hannibal. A gente consegue até ver cenas semelhantes na direção de cena, quando a câmera lenta foca nas partes mais brutais, ou quando, depois de um ataque feroz, a imagem foca na expressão do personagem em questão. Até a trilha sonora lembra bastante de Hannibal, não pela melodia em si, mas por ter músicas agitadas ou partes de solo justo nas câmeras lentas e lutas brutais. Quem assistiu as duas séries vai conseguir notar muito bem a semelhança. Existem zilhões de outras diferenças entre série e livro, mas como a premissa da série é realmente ser um universo expandido, utilizando apenas alguns pontos do livro, nem vale muito a pena comparar mais. E eu quero fechar o nosso clube do livro falando sobre o protagonista. Eu não vou falar sobre o grande plot twist do livro, mas eu vou apenas citar uma teoria sobre a origem do personagem. Só que fica aqui o aviso de que se você ainda não leu, pelo menos até a metade do livro, ou pelo menos não assistiu a primeira temporada inteira, pode ser que seja um grande spoiler sim. Desde o início, podemos ver que Shadow tem uma importância esquisita para a história. Ele tem visões e sonhos sobre passado e futuro. A mulher dele morre em um trágico acidente junto com seu melhor amigo que ia dar emprego para ele. Aí ele fica sem família, sem emprego e do nada chega o Mr. Wednesday e insiste em contratar ele como guarda-costas. Enfim, uma série de coisas vão acontecendo e mesmo que tentem passar um ar pura coincidência, é evidente que não é bem assim. Aí na série temos o diálogo entre Ostara e Laura, onde Ostara diz que não pode reviver Laura porque ela não morreu de causas naturais, mas sim de interferência divina. E as coisas vão se encaminhando para nos dizer que tudo é o plano de alguém. Mas voltando pro Shadow. Quem seria ele e por que ele é tão importante? A galera começou a teorizar que ele é um meio deus, meio humano, que ele é uma entidade, que ele é uma espécie de demônio, mas a conclusão que chega mais próxima de ligar todos os pontos, e existem até trechos em contos do Neil Gaiman que sugerem que é verdade, é a que de Shadow Moon é o deus Baldur, o filho bastardo de Odin e Frigga, do panteão nórdico. A primeira semelhança entre Baldur e Shadow é que Baldur foi morto dentro da mitologia depois de Loki usar suas artimanhas para que outro deus o ferisse mortalmente. Então Baldur é ressuscitado, o que pode explicar porque Shadow não lembra da própria origem, nem que é um deus, porque ele é um renascimento de um deus. Baldur era amado e querido por todos, e era conhecido por sempre exalar luz brilhante semelhante ao sol, iluminando por onde passasse. O que vemos que acontece com Shadow quando vemos ele através dos olhos de outras pessoas, como Laura. Baldur também é muito justo e muito sábio, sabendo ser eloquente quando necessário. Nas lembranças de Shadow, sua mãe fala o tempo todo que ele é um ser iluminado. E uma das irmãs Zoria, lembra da deusa Tríplice lá? Comenta que um dia ele teve o sol nas mãos. Do nada ela vira pra ele e fala: um dia você teve o sol nas mãos. E outra semelhança óbvia é que Baldur sempre tinha sonhos e pesadelos que eram mensagens importantes. Geralmente seus sonhos eram terríveis, pois revelavam ser presságios relacionados ao Ragnarok, o fim dos tempos dentro da mitologia nórdica. E em relação ao nome dele, ele mesmo diz que é um apelido que lhe foi dado, pois ele passava seguindo sua mãe para cima e para baixo. Então passaram a chamá-lo de Shadow, sombra. Então Shadow Moon, na verdade, não é o nome dele, né? Ele mesmo fala que é um apelido e que a gente não sabe qual é o verdadeiro nome dele dentro da série ou do livro. O que nos resta agora é esperar para ver se a série vai ter o mesmo fim que o livro, e mesmo se não tiver, para mim ela já é uma obra mais cativante que o próprio livro. Principalmente por aquela coisa que eu estava falando para vocês, de que o apelo visual faz as coisas que não faziam muito sentido fazerem todo sentido. Ela ficou mais simples, ela continua sendo uma série complexa, cheia de referências e segredos e, coisas escondidas, mas ela é muito mais organizada de entender do que o livro. Mas, gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Foi muito legal. Foi, na verdade, bem maior, bem mais demorado esse clube do livro do que eu realmente achei que ia ser. Mas é isso, então. Muito obrigada pela participação. Falou, falou, falou!